Saudações! A geografia constitui-se em um dos saberes mais antigos que existem, surgindo com os primeiros mapas na antiguidade. Teve sua origem na Grécia Antiga, sendo no começo chamada de História Natural ou Filosofia Natural. A origem de sua palavra está nos radicais gregos geo, que significa terra, e grafos, que significa descrever. Pode ser definida de forma resumida, segundo Vizzentini, como o estudo do espaço que os seres humanos habitam. A criação da palavra geografia deve-se ao filósofo grego Eratóstenes, no século III a.C., pesquisador de várias áreas, entre elas matemática, geografia, física e astronomia. A Grécia, segundo Silveira, torna-se o berço da geografia ocidental, originando várias correntes interpretativas, como a geografia matemática, entre elas as fericidades da Terra, coordenadas geográficas, a geografia física, marés, vulcões, fenômenos meteorológicos, processos erosivos, e a história dos vegetais, estudadas por Teófrates, em 270 a.C., discípulo de Aristóteles. A geografia grega também buscou contemplar os aspectos humanos, como a classificação das tribos da Etiópia ou dos povos montanheses da Galícia e das Astúrias. E a partir dos estudos de Heródoto, pode-se conhecer a geografia da natureza e sua história. Segundo Rui Moreira, o surgimento da geografia na Grécia ocorreu devido à necessidade dos gregos de lutarem pela defesa do modelo de sociedade democrática e pelo território que ocupavam. Por terem a base econômica no comércio, a geografia nasce colada às lutas democráticas e aos interesses dos mercadores. Por dominarem grande parte do mundo ocidental conhecido e seu interesse em expandir e conhecer novos territórios, os gregos buscam conhecer o ambiente físico e os fenômenos naturais. Nesse sentido, ainda segundo Moreira, é possível identificar duas vertentes no campo da geografia. Uma preocupada com as lutas democráticas, os problemas do homem como sujeito político e coletivo, e a outra sobre o relato de povos, terras e mapas com o objetivo de servir ao comércio e ao Estado. A geografia é um conhecimento diluído na filosofia. Por meio de estudos filosóficos e observações astronômicas, os gregos do século IV a.C. observavam o planeta como um todo. O primeiro a considerar a Terra como uma esfera foi o filósofo Aristóteles. Além dos gregos, a geografia também foi estudada pelos romanos, Estrabão e Ptolomeu, pelos muçulmanos, Idrise e outros. Com os romanos, por sua vez, a geografia se restringirá, servindo principalmente como arma para a ampliação do império em expansão. Ela é concebida como relatos e mapas, perdendo sua vertente democrática e transformadora. Dos romanos até a Idade Média, segundo Moreira, a geografia terá sua imagem cunhada como um inventário sistemático de terras e povos. Possui um caráter descritivo, com o objetivo de auxiliar a administração do Estado. A geografia fala do homem geral, do plano da natureza e passa longe das lutas de classe e da crítica política. Vamos apresentar agora alguns dos principais expoentes da geografia antiga. Heródoto. Ele é considerado por alguns historiadores como o primeiro geógrafo verdadeiro. Geógrafo e historiador, nasceu na Grécia em 485 a.C. e morreu em 420 a.C. Seu interesse por gravar o passado e considerá-lo um problema filosófico deu-lhe o título de pai da história. Segundo Fernandes, Heródoto fez uma pioneira descrição do mundo antigo, ao registrar e descrever o Império Persa, sua organização e exército. Descreveu com precisão assuntos como a religião, história e características étnicas de cada povo. Estrabão nasceu por volta de 63 a.C. na Amásia, atual província da Amásia, na Turquia, e faleceu cerca de 24 d.C. Filho de família rica, é considerado o maior geógrafo de Roma. Sua obra contribuiu para a compreensão do mundo antigo. Geografia, segundo Fernandes, é considerada sua obra monumental. Um tratado de 17 livros contendo, além da história, as descrições dos povos e dos locais do mundo conhecido na época, não se limitando à descrição das características geográficas somente. Viajou pela Europa, Ásia e África. Dentre os manuscritos de geografia, cerca de 30 sobreviveram, sendo quase todos eles cópias medievais, além de fragmentos de rolos de papiros copiados cerca de 100 a 300 d.C. Ptolomeu, considerado um dos mais importantes geógrafos da época clássica, viveu
entre os anos de 100 a 170. Seus trabalhos passam pelos campos da astrologia, astronomia e cartografia, mas foi pela cartografia que ficou conhecido, por ser um dos primeiros a usar a escala em mapas. Sua obra, Geografia, possui 8 volumes. Segundo Fernandes, Ptolomeu elaborou um compêndio de astronomia que foi adotado pela Igreja na Idade Média, pois sua tese defendia que a Terra ocupava o centro do universo. Seu mapa mundi era composto de um conjunto de 26 mapas regionais e sua obra foi fundamental para a evolução da cartografia. Durante o período da Idade Média, principalmente a partir da queda do Império Romano no Ocidente, o conhecimento geográfico entra em decadência. Nesse período, 2 modos de representação gráfica do mundo predominavam: o modelo corográfico, desenvolvido por Estrabão, que enfatiza a descrição do mundo habitado, e o modelo cosmográfico, desenvolvido por Ptolomeu, que privilegia a representação gráfica do mundo. Esses 2 modelos também se conflitam com a ideia da Terra por ser plana ou esférica. Estas eram as 2 ideias que predominavam na Idade Média e, de certo modo, conciliavam com as noções bíblicas, que aceitavam que a Terra seria plana nos espaços ecumênicos, ou seja, áreas que podem ser habitadas, como planícies, planaltos, litoral, e esférica no âmbito da astronomia, ou seja, a natureza seria plana na parte terrestre e redonda na sua totalidade. Além da discussão sobre o formato da Terra, os europeus da Idade Média obtinham informações das poucas viagens de exploração que realizavam pelo mundo conhecido de então. No século VII, os árabes traduziram muitos dos escritos de geógrafos gregos. Entre eles se destaca Al-Idrisi, que ficou conhecido pelos seus detalhados mapas com características científicas. No Ocidente, a questão geográfica se desenvolveu a partir das viagens do explorador italiano Marco Polo no século XIII, as cruzadas cristãs no século XII e XIII, as viagens espanholas e portuguesas para explorar as novas terras durante os séculos XV e XVI, que abriram novos horizontes. Os europeus estimularam o aparecimento de obras e tratados geográficos. No século XV, os portugueses começaram a explorar a costa da África e se tornaram alguns dos principais estudiosos da geografia. As viagens e estudos que se realizavam nesse período provaram que, sem sombra de dúvida, a Terra é redonda. Antes disto, muitas pessoas do mundo cristão acreditavam que a Terra era plana. Até os séculos XV e XVI, a geografia tinha um caráter apenas descritivo, ou seja, os viajantes que voltavam de suas viagens descreviam o relevo, a vegetação, o clima e os povos. Por este motivo, não se pode afirmar que a geografia é uma ciência, pois seu método baseava-se na descrição do que era observado, sem uma sistematização mais criteriosa. No Renascimento, a cartografia recebeu um estímulo significativo, impulsionado pelas novas descobertas da imprensa, pelo aperfeiçoamento dos instrumentos astronômicos, como a bússola, o astrolábio, o quadrante, etc., a criação da Escola de Sagres e a redescoberta da geografia de Ptolomeu. Todos esses fatores contribuíram direta e indiretamente para o desenvolvimento do pensamento geográfico. Uma das contribuições mais importantes para a geografia neste período foi de Geraldo Mercator, 1512 a 1594, considerado o pai da cartografia, que conseguiu sobreviver ao período da Reforma e Contra-Reforma. Suas principais contribuições foram a projeção de Mercator, que é uma representação da esfera terrestre sobre uma superfície bidimensional, e o Atlas da Mauritânia, que é uma coletânea de suas obras. A seguir, uma das representações de Mercator. Todas essas invenções e descobertas contribuíram para a expansão territorial do mundo europeu e a configuração de novas ideias geográficas que vão se desenvolvendo a partir do século XVIII. Mas
Este tema será abordado no próximo vídeo. Lembre-se, o estudo detido e aprofundado do caderno desta disciplina é de fundamental importância para o seu aprendizado. Você encontrará mais materiais no ambiente virtual de aprendizagem, ao qual você tem acesso com login e senha. Acesse! Bons estudos!